Alô Brasil, um grande abraço, está começando o Boletim da Bola, aqui na Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil, e na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. O arquivo do programa fica disponível para as emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Passamos de 900 web rádios que retransmitem não só o Boletim da Bola, como também as jornadas esportivas. Boletim da Bola está começando, você sabe, o nosso programa em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis planejados no Iguatemi e no Campolim. T-Quali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. O nosso app está em todas as plataformas. Vídeos geolocalizados, o mundo te vendo um clique, no máximo em 2. Banco BV, os feirões de seminovos pelo Brasil. E com por contas do Banco BV, Splash by IG, a maior loja de piscinas do estado de São Paulo, da Splash, está em Sorocaba. E em nome também da 4Play Sports Arena, o maior complexo esportivo de Sorocaba. Muito bem, agora aquele giro para sabermos aonde e quando e como estão falando do seu time. Que você gosta de ouvir. Pois é, sou eu, e eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol e também no radios.com, radios.net. Quais são os destaques? Atlético do Paraná perde pênalti, converte o outro e vence o São Paulo em Curitiba. Cuca pede a responsabilidade dividida do Galo e avisa, abre aspas, eu sei como fazer. Hulk lamenta o início passivo e projeta duelo contra o Palmeiras. Botafogo recupera Rafael e Cali e fica com DM menos cheio. Flamengo consegue inscrever Cebolinha, Vidal e Bulgar na Libertadores. Já o Corinthians escreve Fausto, Balbuena e Yuri Alberto na Libertadores. Ficam fora da lista João Vitor, Gustavo, Mantuan e Luan. Coritiba muta sistema contra o Goiás. Peca nas finalizações e sofre a 5ª derrota consecutiva como visitante. No Palmeiras, Abel diz temer que o Campeonato Brasileiro não seja decidido em campo. Palmeiras cobra uma posição drástica da CBF pela arbitragem. No Santos, botam Maicon, Luiz Felipe e Zanocelo ao time titular. Rogério Ceni lamenta falhas do São Paulo contra o Atlético, abre aspas. Incrível a quantidade de erros grotescos, fecha aspas. Cruzeiro completa 2 meses sem vencer como visitante na Série B, mas consegue ser o melhor no aproveitamento. Líder em desarmes, Grêmio tem quase um time de volantes, mas tenta enxugar o grupo na posição. O elenco tem 12 jogadores para esse lugar. Com gol contra, bizarro. Londrina tropeça e empata com o Criciúma. Muito bem, esses são alguns dos assuntos que eu naveguei pelos portais esportivos do Brasil e vi e resolvi trazer como destaque no Giro pelo Brasil. Nosso Boletim da Bola está começando, além dos convidados que você já conhece, tem ele, o nosso pentacampeão paranaense. Pois é, tá chegando o nosso querido Capitão Hidalgo aqui na abertura do programa para dar o seu bom dia, para falar, claro, o que é que ele pensa dessa rodada de grandes jogos que aconteceram no fim de semana e a gente confere aqui no Boletim da Bola. Tá chegando aqui Hidalgo. Tudo bem, Hidalgo? Que conta de bom, Hidalgo? Tudo bem, não é, Jarbas? Um grande abraço a todos, ao querido Arthur, amigo Gilberto. Você passou todas as informações, as manchetes pontuais. Pediria até, pelo menos, uma permissão neste momento para falar desta data de 1º de agosto,
é uma data festiva aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, falando em respeito ao próprio futebol, que foi nessa madrugada de 31 de julho para 1º de agosto que o Curitiba Futebol Clube conseguiu o maior título da sua história, que foi o título brasileiro de 1985, um título que é sempre comemorado e nunca esquecido, e quem viveu esse momento deve lembrar muito bem que foi, na verdade, uma façanha naquele instante do futebol, onde um Curitiba chegava a esse título. Claro, a história do Curitiba é cheia de títulos, de seus valores e grandes conquistas. Curitiba já teve aí, é o maior conquistador de títulos no estado. O Curitiba já ganhou aí o Torneio do Povo. Curitiba ganhou pentacampeonato, hexacampeonato, ganhou vários torneios quadrangulares, enfim, viajou para o mundo, volta com o título da Fita Azul, mas não tenha dúvida que o paradigma das grandes conquistas, eu tenho que parar e lembrar esse feito espetacular de 1985. Só discorrendo um pouco mais, eu estava iniciando um trabalho pela Rádio Cidade, depois de sair da Clube, que eu fiquei 12 anos. Na Rádio Cidade, eu tive a oportunidade de ir ao Maracanã com toda a minha equipe de esportes. Foi um trabalho exaustivo, porque eu entrei no dia 1º de junho na troca de emissoras e o título aconteceu 60 dias depois, quando acompanhamos o Curitiba em todas as suas aventuras, seus jogos, finalizando com uma maior promoção do estado do Paraná. Nem vou falar da cidade de Curitiba, do estado do Paraná e umas do Brasil, com toda certeza. Até porque, Jarbas, nós conseguimos uma promoção aqui, uma promoção de um trabalho hercúleo, nenhuma dúvida, movimentar 45 ônibus saindo de Curitiba para o Rio de Janeiro para acompanhar aquele título fantástico, maravilhoso de 1985. Muito bem, eu discorro isso aqui no momento e aproveito também como uma lembrança aos atuais dirigentes do Curitiba. A atual, eu diria, essa composição bonita de uma grande torcida, e que não sei se da sua maioria, acredito que não, mas aqueles mais lá de trás, de idade, devem lembrar, com certeza lembro desse título, e eu quero fazer uma alusão num comparativo que cada um conta a história no seu momento. Quando se fala disso, é a sua história. A história é a melhor coisa da vida. Cada um tem a sua história. E aqueles que conviveram também escreveram a bonita história dentro do clube, dentro do Curitiba Futebol Clube. Claro, hoje mais veteranos acompanhando todas as dificuldades e cada um, como eu digo, a cada estágio da vida e do clube, vivendo as suas glórias ou não, as suas certezas ou as suas dificuldades. Um exemplo para hoje, Jarbas, um exemplo para hoje, a torcida do Curitiba, principalmente de lembrança à diretoria do Curitiba, que se esmera em todos os sentidos para dar uma situação mais favorável na parte administrativa, mas quero conduzir de uma outra maneira. O Curitiba, em 85, para ganhar o título, ele não tinha dinheiro. O Curitiba, em 85, não tinha um elenco capaz de chegar a uma situação dessa. Chegou pela aplicação, pela exigência de uma diretoria com a base do clube, que na época também levou 4, 5, 6 jogadores a esse título. Foi dando oportunidade por não ter aquele lado financeiro e se juntou a um profissional extraordinário, Enio Andrade, que está hoje no céu com saudades de todos nós, um brilhante técnico, uma comissão diminuta, uma diretoria enxuta que corria atrás para conseguir alguma coisa especial na parte financeira e que não se encontrava naquele instante, mas nem por isso deixou de se aplicar, deixou de se movimentar e colocar aquela qualidade de dirigentes
como a comissão técnica. Aliás, se chega a títulos não é só pela questão financeira, e aí está o grande exemplo. Que essa diretoria que fala muito, essa atual, em dinheiro, em recuperar o clube, tudo isso é bonito. Mas se não tiver a história do gramado, se não tiver as grandes vitórias, se não contar a história para a sequência que eu estou contando de 40 e tanto, quantos anos? 37 anos estou contando uma história com todas e amplas dificuldades, em todos os sentidos, a imprensa acompanhando com dificuldade, foi uma vitória geral da cidade e do estado do Paraná. E esse momento que o Curitiba vive de incertezas, esse momento que o Curitiba não só da incerteza, do posicionamento que está, da maneira como se encontra, mas correndo um sério risco por teimosia. A vida nos apresenta e dá isso a nós, com mais idade, sim, com mais experiência, que nem sempre com a teimosia se chega a algum lugar, acho que não chega a lugar algum. E quando há conselhos do próprio histórico, das pessoas que conviveram nessas dificuldades e conquistas, pode estar passando, mas que se respeite. Se não quiser tomar a medida da teimosia, de não mexer naquilo que está errado há muito tempo e querer levar numa aventura e derrubar mais uma vez uma equipe à Série B, está aí o maior exemplo do maior título conseguido no Maracanã. Quis o destino que fosse no maior estádio do mundo, no Maracanã. Uma conquista extraordinária, uma conquista que calou profundamente a todos e principalmente àqueles que conviveram naquela noite gloriosa com a passagem de 1º de agosto. Então eu faço uma lembrança, parabenizo a todos aqueles que se envolveram naquele projeto da conquista, da grande torcida do Curitiba, e que dá esse exemplo atual, dirigentes, a esses jogadores que estão servindo ao clube, que tenham mais respeito para jogar num time que é considerado também campeão brasileiro. É você, Jarbas. Muito bem, aí o Capitão Hidalgo dando a sua primeira palhinha do nosso Boletim da Bola edição de hoje. Muito bem, realmente uma história muito legal para se contar, né, para se viver, e a gente traz aqui no nosso Boletim da Bola na abertura do programa. Deixa eu trazer também dos convidados que é o nosso querido treinador internacional Arthur Bernardes. O Arthur já está aparecendo aqui para quem está pela YouTube, né? Para quem está pela tela, vendo nosso querido Arthur Bernardes. Arthur, eu sei que você gostaria também de falar disso do Hidalgo, mas eu tenho aqui uma pergunta para você logo de cara. Você, como treinador internacional, passou por vários lugares, vários times do mundo. O VAR antes era polêmico numa rodada. Rapaz, o VAR agora está sendo polêmico em todo o jogo, Arthur. O que está acontecendo, meu caro Arthur? Um abraço para você. Um abraço, Giba, capitão sempre dando aquela abertura maravilhosa, né? Muito conteúdo, e eu fico aqui extremamente atento para aprender as colocações verbais, os pronomes, né? Os adjetivos. Parabéns, capitão, a sua performance dentro do campo e fora do campo sempre excelente, nos ensinando. E a você também, Jarbas, um grande abraço, tá? Legal, então, o VAR se tornou protagonista dos grandes espetáculos, ou positivo ou negativo, né? Porque não tem um jogo que não tem uma reclamação. Ontem teve o Vasco com reclamação da arbitragem, as decisões equivocadas. Eu acho que, não sei, eu acho que a nossa comissão de arbitragem ainda não entendeu o seguinte: o VAR é para auxiliar, não é para tomar decisão na cabeça do árbitro. E o árbitro está começando a deixar sempre o VAR tomar as decisões. Eu acho isso equívoco, porque você percebe que os auxiliares já estão até mais confortáveis, entre aspas. Por quê? Porque sabe que o VAR corrige. O árbitro entrou também nessa zona de conforto, mas ao mesmo tempo a pressão aumentou, porque está todo mundo cobrando muito deles. Ou seja, hoje você vê a declaração aí da presidente do Palmeiras, e já cobrando de novo. Recentemente estiveram lá semana passada, estiveram aqui na CBF para falar sobre esse assunto, estão tentando ajustar. Até entendo que há um procedimento profissional para acontecer, tem que acontecer, mas, sinceramente, eu acho que a oscilação de pegar um árbitro e botar lá em cima no VAR, daqui a pouco ele vem para o campo, esse não é o melhor processo. Eu acho que o melhor processo é você deixar os caras ali, você é do VAR, fica aqui.
você é o auxiliar, fica lá. Você é o bandeira, o árbitro principal fica lá. Então, o que acontece? Está existindo muito equívoco e, por exemplo, a Copa do Brasil, que tem um poder aquisitivo excepcional, todo mundo joga pelo dinheiro. Aí você sai por um erro do VAR, um erro do árbitro, gera um constrangimento terrível, porque as críticas são muito grandes e os programas de televisão após jogo é só sobre a arbitragem, a qualificação dos jogos. Por exemplo, um jogo de Internacional e Atlético Mineiro, um jogo de uma grandeza impressionante, foi um jogo muito bom para você comentar e a arbitragem está sempre enfiada no problema. Não estou dizendo que aconteceu nada lá no Atlético, mas recentemente aconteceu com o Hulk e o Daronco. Então, assim, está sempre a verdade é que a arbitragem está mais em evidência que o futebol. Então está se tornando um pouco chato e isso desgosta muita gente. Grande verdade, meu caro Arthur Bernardes, nosso treinador internacional. Ô Giba também está com a gente aqui, nosso querido Gilberto Costa, foi também jogador de futebol, hoje nosso querido Giba é comentarista também aqui, né? Não só no Boletim da Bola. Ô Giba, não parece que está tendo um acomodamento, essa seria a palavra? Acomodamento dos árbitros? O que é que você pensa disso tudo aí, hein, Giba? Você abre seu microfone aí, por favor, para nós podermos ouvi-lo. Gilberto Costa. Deixa eu ver. Você que tem que abrir aí, Gil. Abre, por favor, o seu microfone aí. Pra gente poder ouvir o Gilberto Costa. Conseguiu abrir aí, Giba? Peraí, deixa eu colocar o Giba aqui pra ver se consegue abrir o microfone. Não tá no meu comando, quem abre é você. Eu percebi que nesse fim de semana, né, os árbitros ficam acomodados com a situação, cara. Eu não sei. Quanto o Giba resolve. Agora sim. Agora sim, Gilberto. Tudo bem, Giba? Minha esposa vem aqui e mexe nisso aqui, caramba. Não tem problema não. É verdade. E eu vou te falar, rapaz, o Capitão Hidalgo falou uma coisa muito importante, depois veio atrás o Arthur, você deixou a deixa, mas eu vou te falar, rapaz, no meu tempo, o árbitro, tu não sabia nem quem era o árbitro que ia apitar o jogo. O treinador, tu não sabia nem quem era o treinador, tu se preocupava com o campo e o jogador que tu ia marcar, se era canhoto, se era destro, aí tu ia marcar. Hoje, tem presidente do clube fazendo reuniões para fazer. Então tu vê que está tudo errado. Nós estamos de baixo para cima no meu tempo. Agora é de cima para baixo. Eu fico doente assim vendo hoje o VAR. O VAR hoje é pênalti, amanhã não é pênalti. Ontem foi pênalti, hoje não é pênalti. Então você fica triste. Vamos esperar o jogo do Santos hoje à noite para ver o Fluminense jogando o fino da bola e o Santos tentando desfazer essa situação que ele está. Mas você vê, tu não sabe o que mais que é pênalti. Você não sabe mais o que é jogo. Hoje, se você puser parar o relógio, dá 27 minutos de jogo. Até menos, às vezes, né? Em 45. Aí o árbitro vai lá e dá 6. Aí quando ele dá 6, todo mundo... Quando ele dá 4, todo mundo... todo mundo dando muitas opiniões hoje no futebol. Parece um negócio meio desesperado, né, o Hidalgo? É o que o Gilberto falou. Os jogos estão cada vez com um tempo diferente e quando chega aí para 5 minutos a mais, para tentar até recuperar o que se perdeu, né, Hidalgo? O que é que você pensa disso, querido capitão Hidalgo? Olha, nós temos falado permanentemente a respeito e me parece aquela retirada de campo, né, para dar uma solução depois ao Luiz Flávio, como eu disse aqui a semana passada, poderia ser o início de uma revoada, eu diria. Seria o início de uma motivação àqueles que estão brigando na área para conseguir o espaço. E agora tem o conhecimento que 7 árbitros já estão aí liberados, liberados, modo de falar, estão afastados. A CBF, pelo menos, está mostrando que há um significado de tentativa de recuperação. A verdadeira coisa que acontece dentro do gramado
É isso que está acontecendo. É um absurdo nós estarmos aí convivendo constantemente com esses problemas diários aí a cada jogo, envolvimento de arbitragem. Então é muito triste. Isso prejudica o estágio do futebol brasileiro, que passa por alguns momentos, eu diria, às vezes de uma melhor busca, e nem sempre, porque há o atrapalho de efeitos da cultura antiga. O Gilberto disse uma grande verdade. Nós não tínhamos conhecimento. Quem ia, vão dizer, pô, mas vocês não levavam a sério. Como não levava? A nossa preocupação era jogar os grandes partidos com os grandes times que tinham na época. Se preocupava, sim, e nós não tínhamos de antecedência quais os jogadores que entraram no campo. Nós tínhamos a certeza da validade, do valor do time que vinha jogar. Nós tínhamos conhecimento de alguns dos seus grandes profissionais. Nós não tínhamos toda esta condição de cultura que é hoje dada por vários exemplos em termos da própria comunicação esportiva. A gente se preocupava em entrar em campo de condição boa para jogar, entendendo e respeitando qualquer que fosse o adversário. E a arbitragem ninguém ligava, deixava. E é verdade, eu não sabia. Nem sempre a gente sabia quem é que ia atuar. Isso não quer dizer uma demonstração de que não está nem aí, absolutamente. Nós levamos a sério. E quando a gente chegava em campo e sabia que estava lá, nós conhecíamos, quando o cidadão estava no campo, o árbitro, a gente já sabia quem era o árbitro. Sim, na conjuntura, né, na qualidade do profissional e o respeito que se dava à torcida e à própria imprensa. Então, se esse baiano que está aí, esse rapaz que já trabalhou em clube, que é Ednelson, me parece, eu tenho outro nome, está com ideias de melhorar, dar uma simpatia a mais ao torcedor, eu confesso que nenhuma dúvida de que as coisas podem melhorar, viu, Jarbas? E mesmo porque, né, o Arthur Bernardes, a situação fica cada vez mais difícil, porque aí vai o Abel e fala o seguinte: o Abel disse numa entrevista coletiva dizendo que ele está muito preocupado que o jogo, né, o campeonato talvez não acabe em campo, com bola rolando e sim nos bastidores. Aí complica, né, o Arthur? Se um treinador que já está envolvido no negócio, sabe, né? Envolvido, digo, trabalhando no futebol, no seu dia a dia, ganhando, perdendo. Se ele dá uma declaração dessa, o que a gente pode pensar, Arthur? O que a gente pode avaliar isso? Olha, eu particularmente, sabe, Jarbas e amigos, eu não gosto muito de falar de arbitragem quando eu estou atuando lá no campo. Por quê? Eu tenho tanta coisa para me preocupar. Por exemplo, a gente sabe que o Abel Ferreira está fazendo um grande trabalho. Eu acho que ele fica num comportamento emocional dentro do campo que é ruim para ele, a imagem dele. Ele fica alterado demais, ele toda hora toma cartão, é expulso, ele briga com o árbitro toda hora, e ele tem um timaço na mão, rapaz. E aí, tu imagina um cara que tem um time ruim, que está lá na zona de rebaixamento, que não tem saída, que está com problema financeiro. Ele fala de arbitragem de vez em quando, porque os problemas dele são tão grandes, porque ele tem pouco problema. Se ele tivesse um time ruim, ele tinha que estar se preocupando na parte tática, parte técnica. Ele tem um time bom, igual o Flamengo. O Flamengo tem duas equipes. O Flamengo agora atropelou o Atlético Goianiense, que também é o oposto. Não tem duas equipes com uma envergadura adequada para jogar os campeonatos que está disputando, Copa do Brasil, e está saindo muito bem. E está arriscado o Jorginho sair também. Então a arbitragem tem um peso muito grande. E nós, treinadores, não podemos toda hora pegar na televisão e sair metendo. Tem gente para falar sobre esse assunto. Pega lá o Rodrigo Caetano lá do Atlético Mineiro, o manager do Flamengo, sei lá quem. Põe ali para falar sobre esse assunto. Agora, há um desgaste muito grande. E qualquer coisa que aconteça depois no campo, o árbitro já fala assim, o Arthur Bernardes lá é complicado, qualquer coisa tira ele do campo. Os caras te tiram, você vira a bola da vez, então você cria problemas de antipatia, o ambiente fica ruim e você não resolve, porque se tivesse que resolver, estão falando do VAR já há 2, 3 anos, não resolveram nada. Agora, como o capitão falou com muita propriedade, o novo presidente da CBF, ele está tentando fazer as coisas com a maior transparência possível, pelo menos até o presente momento é isso.
Então ele está querendo modificar e há possibilidade de melhora, óbvio que há. Então há uma tentativa muito grande. Agora, você chegar aí, eu como treinador, ficar me preocupando demais, se eu tenho um time bom, eu falo, faz o seguinte, fica com a posse de bola, que ele não vai dar falta de quem tem a bola. Você vê só o Diniz lá com o Fluminense, ele está fazendo um trabalho. Ele comanda o jogo, ele fica com a posse de bola e tal. Daqui a pouco ele vai, pum, 1-0. E no outro dia eu vi aqui o Fernando dando uma bronca nos jogadores depois do jogo. Pô, eu não estou criticando, eu estou dizendo assim, o foco não foi a arbitragem, o foco foi o jogo. E a gente que gosta de futebol bem jogado, como o Giba falou, que o Giba jogou contra grandes jogadores, eu trabalhei com jogadores de seleção brasileira, era diferente, pô. O foco antigamente não era ficar olhando para a arbitragem. A arbitragem hoje é tema de pauta em todos os programas de televisão. Sempre tem arbitragem. Rapaz, nossa, é cansativo. E posse de bola hoje, por exemplo, então, o cara tem a posse de bola, o outro vai lá, ganha de 1-0, o outro ficou 90% com a bola, o outro fez um gol lá. Então, esse é o X da questão, é a gente estudar a parte tática, é ver um drible, ver o 1-1, 2-2, uma jogada diferente, uma jogada planejada, uma organização tática adequada para você ter o prazer de ir para o Maracanã ou para o Morumbi, seja lá para o Beira-Rio, para onde for, e você olhar e falar assim, caramba, esse cara está fazendo um trabalho diferente. Você vê, o Cuca voltou com todo o prestígio dele, tomou de 4 lá, de 3. Entendeu? Então, assim, há uma equivalência muito grande, né? E a arbitragem tem peso. Quando ela define um jogo por um erro, não volta, porque não se recupera mais o tempo perdido e nem muito menos a pontuação. É isso. Verdade. Aliás, o Gilberto, quando existe muita reclamação do jogador, parece que ele perde o foco, né? Perdeu um lance, até viu, tu viu? Até o Gabigol, né? Ele errou o lance, tropeçou e reclamou da arbitragem. Parece que muda o foco, né? Não é, Gilberto? O seu tempo tinha muito reclamão, Giba? Ah, rapaz. Ó, vou te falar o que o Arthur, o capitão, falou. Hoje, eu encontro hábitos antigos da minha época. E um deles me confessou uma coisa. Quando eles iam para a federação e tinha o sorteio para ele apitar um jogo, vamos supor, olha, você vai apitar o Corinthians hoje. O cara, meu Deus, tu vai apitar que jogo? Vou apitar o Santos, vou apitar o Atlético, vou apitar o Corinthians. Caramba, lá tem um cara chato pra caramba, que é o Gilberto Costa. Aí eu tô falando isso. Puta, tu vai apitar que jogo? Botafogo de Ribeirão Preto. Meu Deus, boa sorte. Lá tem um cara chato pra caramba. Mas tu vê como é isso aí. Então ele já vai pra lá sabendo que tu é chato e ele vai te despachar. Ele tem essas conversas. E hoje o futebol, muitas desculpas hoje. Futebol. Não vou pôr ele porque ele tá. Aí veio o fisiologista e falou assim: se tu colocar ele hoje, ele vai ter uma distensão. Deixa ele aqui. Aí o São Paulo vai viajar, em vez de deixar. Veja só, se eu fosse treinador hoje, o médico falasse para mim assim: ô Gilberto, esses 3 jogadores aí não podem jogar, senão eles vão ter uma distensão. Viaja junto. Posso falar você? Ele não vai viajar comigo. Ele não vai viajar. Por quê? Ele não vai jogar, vai ficar no banco. Pô, mas ele viaja. Tem os 3 da viagem. Vai palestra, vai. Posso falar uma coisa pra você? Vocês 3 aqui, ó. O médico falou que vocês estão com dor. Tá com dor? Tô com dor. Tá com isso? Tô. Então vou fazer o seguinte. Nós vamos viajar sexta-feira. Vocês vão vir para concentração aqui pro CT e vocês vão fazer um tratamento regenerativo e ficar aqui. Vocês vão ficar sexta, sábado, domingo aqui se tratando e descansando. Não vai para casa. Se eu fosse treinador, eu faria isso. Mas eu não tô. Então você vai jogar. Não. Então você vai ficar na concentração, no CT, recuperando. Vai fazer um treinamento regenerativo, que a gente fala hoje, e não vai viajar. Vou pôr ele no avião, vou pôr ele no ônibus. Não, vai ficar aqui. Mas eu... Arthur,
Eu tava treinador da Portuguesa Santista aqui, Carnaval. Nós íamos jogar na quarta-feira. Aí eu falei, eu tava comentando com a minha esposa vindo de São José. Aí eu falei assim, vai ter treino segunda e terça. Aí o cara falou assim, vai ter treino, carnaval? Pô, pensei que o senhor ia dar folga pra mim ficar com a minha família, tal. Uns 4 caras falam isso pra mim. Eu falei, quem quer folga? Levanta aí. Todo mundo levantou a mão. Eu falei, vocês 4, me dá um argumento bom para eu dar folga para vocês. Não, porque a gente quer ficar com a família. Só tava eu e os jogadores. Eu tirei massagista, tirei meu auxiliar, tirei todo mundo. Só ficou eu e o jogador. Peguei os 4 e falei, vem cá, nós jogamos domingo. O jogo terminou 6 horas da tarde. Tu foi para casa? Não. Tu foi pro samba, União Imperial. Eita. Porra, tu chegou 3 horas da manhã. Porra, se você quer ficar com a família depois do jogo, por que tu não foi pra casa? Tu foi pro samba e ficou até 3 horas da manhã. Agora tu quer ficar com a família de folga? Não, vamos treinar. Aqui, eu trabalhei na Bahia. Cheguei na pré-temporada lá em janeiro. Imagina como é que foi, né? Carnaval chegando, e aí? Pô. É difícil, né, cara? Segunda e terça treino. Ô, Arthur, não sei se você prestou atenção aqui. Eu falei do Botafogo, não foi o Grêmio, né? Lá no Sul tá complicado. O Grêmio tem 12 jogadores para uma mesma posição. Ô, Arthur, como é que é esse negócio aí? Quem que é responsável disso? Quem que contratou? Olha, tudo na mesma posição, cara? Ô, Jarbas, esse é o futebol moderno, né? Esse é moderno. É bem moderno mesmo. Pô, 12 caras numa posição, como é que faz? Eu não sei se... Ou o sistema é eclético, você joga de volante, mas joga de lateral, joga de zagueiro. Então, é melhor tirar o nome das posições. Ele não é nada disso, ele é um jogador de futebol. Acabou. Não, mas como? Qual a posição? Não interessa. Ele joga em qualquer uma. Então, quer dizer, eu não consigo entender eu também não. Eu não sei quem é que contrata. Né? Não é, Hidalgo? Eu até coloquei pro Arthur, porque é uma situação ter 12 caras na mesma posição lá no Grêmio, o Hidalgo. É explicável isso? Quem que é o responsável? Dirigente? Responsável, né? Não, é irresponsável, né? O dirigente também é irresponsável, né? Ele prejudica o trabalho do técnico do clube e vai embora. Né? Vai embora. Outra coisa que eu disse aqui há bem pouco sobre questão de teimosia. Vou aproveitar 2 profissionais que viveram o mundo e vivem o mundo do futebol. No gramado também, na direção. Olha o que está acontecendo aqui. No sábado, o Coritiba foi jogar em Goiânia contra o Goiás. Nunca tinha jogado daquela maneira. Tentativa de mudar um plano tático na hora do jogo. Isso é irresponsável. E essa diretoria vai morrer afogada junto com a comissão técnica. E eu vou sair do programa na hora que terminar, já venho para o meu Facebook e vou escrever mais uma vez essa teimosia que não me agrada. Nada na vida a teimosia me agrada. Jogar Arthur e Gilberto. O técnico aqui, ninguém reclama do cara, ninguém fala nada, o diretor de futebol, o cara colocou uma linha de 5 jogadores atrás. 5 jogadores atrás, vou contar para vocês. Matheus Alexandre, Guilherme dos Anjos, Henrique Castan e Egídio fizeram uma composição de marcação, quer dizer, criando um biombo bem atrás, né? Só na frente do goleiro. 5 jogadores, muito bem. Ele mata um goleiro, 5 são 6. Tem 2 jogadores no campo, no meio campo, batedores, não são técnicos, né? E tenta jogar ainda com um elemento com 2 enfiados. Seria legal se tivesse treinado já há algum tempo e se vinha estabelecendo jogar desta maneira. Mas o cara é tão azarado, o técnico, até que se virou, porque o Goiás não tem nada também como time. Se você olhar, o time do Goiás não é bom.
Está na mesma linha, na faixa de dramaticidade até o final do Campeonato Brasileiro. Aí você coloca, olha só, Giba, e você, Arthur, técnico de futebol, a mudança que foi colocada nessa partida. Você tem aí uma planchete, você pode até mostrar para nós. Faz uma linha de 5, até aí, tudo bem, mas como? E na hora que o time tiver que chegar, sair um pouco mais, um desses 5 fica na frente, ou joga um atrás no ortodoxo, um com uma linha de 4 à frente. Quem é que sai? Qual é o volante que fica? Quem é que é o portador da bola e quem chega para fazer o gol? Mas é impressionante a diretoria aceitar. Eu não vou aceitar na minha concepção de futebol, não posso aceitar fazer um esquema desse e ainda para pagar o preço, toma um gol nas costas, com 5 defensores, toma bola nas costas, pode ver o gol do rapaz lá que fez o gol, acho que é Pedro Castro, fez o gol nas costas, passou na frente da zaga do Henrique, passou nas costas do Castan, e nem Egídio estava na marcação, e o cara entrou e fez o gol nas costas do quarto zagueiro. Bom, é um absurdo isso, sabe? A gente tem que ficar explicando toda hora, mas cansa. Fala aí, Arthur, e fala aí, Giba, você que é volante. O Arthur monta uma linha de 5, você de volante fala, bom, faço o que agora? Vou ou fico? Já tenho 5, eu vou me libertar, você ponta de lança. Como é que é isso? Na cabeça do jogador. E lembrando... Na cabeça do jogador sem treinamento. E lembrando ainda, Arthur... É uma tristeza eu ver isso daí. E lembrando que os próximos do Coritiba, Santos, Atlético Mineiro e Fluminense. Só jogão de bola, Arthur. Olha, veja bem, primeiro tem que trocar sistema na hora do jogo, só se acontecer algo assim inusitado, porque todo mundo, é óbvio que se você não treinar alguma coisa, pelo menos se você tiver 2 sistemas treinados, aí eu até entendo, está treinado, está sabe, e assim mesmo o atleta, tem atleta que não absorve nenhum, consumar 2, então é risco. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai jogar contra o Goiás lá dentro. Eu trabalhei no Goiás na época, só que jogava no Serra Dourada, não tinha Serrinha. Serrinha, pô, é uma graminha bem baixinha, rápida, é um pouquinho apertado, né? Já é de propósito mesmo, para você ficar em cima. E o Goiás não tem nada demais para você ficar tão fechado lá atrás. E outra coisa, o volante, se você pega um atleta e bota entre os 4, aqui com 5, esse cara tem que sair para o jogo, senão o seu poder de ofensividade diminui muito. E outra coisa, meio campo é mais fácil você congestionar o meio para você ter uma chegada no ataque muito mais rápida e está mais próximo, né? É o terço, né? Vamos falar do terço que eu gosto de falar aí. O terço final fica muito mais congestionado quando você tem um meio cheio. Se você tiver um meio esvaziado, como é o caso, aí você faz uma linha de 5, fatalmente você vai ter ou uma linha de 4 à sua frente. Né? Basicamente isso, mais um lá na frente. Então você perde a ofensividade. Perder a ofensividade, você está atraindo algum adversário para perto de você. Aí tem falta, tem pênalti, tem escanteio, tem bola parada, tem cartão amarelo. Tudo isso, quanto mais você traz a sua equipe para cima da tua defesa, para cima do teu gol, é óbvio que você vai sofrer algum problema. Então eu penso o seguinte, o Gilberto aí, eu jogaria com o Losango, né? Com 2 atacantes na frente, agredindo bastante e voltando. Aí você faz os blocos todos juntos. Basicamente isso. Mudar de uma hora para outra e antes de uma partida decisiva é até falta, irresponsabilidade do treinador. Foi o que disse o Hidalgo aí, não é, o Gilberto? O que você pensa? Vou falar uma coisa para você. Eu cheguei em Goiânia, o Cachuru falou, foi uma das melhores contratações dos últimos anos, blá, 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 blá. Já falei essa história aqui. O treinador me chamou na sala e falou assim, você não gosta de treinar. Quem que era o treinador? Foi não, Giba? mas você lembra? Puta, esqueci o nome. É 90, 93. Esqueci, é um gaúcho. Sim. Puta, esqueci o nome. Não tem problema. Sabe quando o cara te prejudica e eu tenho uma coisa... Porra, parece que é legal, caramba. O Cajuru é da imprensa, né? O Cajuru deu aquela valorizada em você e o treinador... Isso. Sabe quando o cara te prejudica e eu não tenho nada contra o cara? Sim. Porque é a mesma coisa você tomar... Ele é maldoso e você
tomar o veneno achando que a outra pessoa tem que morrer. Eu não sou assim. Mas me trava, e eu não lembro. Aí chegou contra o Vila Nova, ele me tirou do time, não me deixou treinar. Tá? Ele sumiu, Arthur, escuta essa aqui, capitão. Ele sumiu do vestiário. Nós todos no vestiário. Quem vai trocar? Não sei. Quem vai trocar? Não sei. O quê? No intervalo o treinador não estava lá? É isso? Não, no jogo, antes do jogo. Antes do jogo. Nós fomos pro campo de Goiânia, lá, como é o nome do campo lá? O Serra Dourada. Nós sentamos no vestiário. Falei pro roupeiro, vamos trocar? Ele falou assim, até agora não recebi nada. Nossa, que coisa. Faltando 10 minutos, o treinador sumiu. Tô te falando, faltando 10 minutos para começar o jogo. Ele chegou no campo, deu o papel pro treinador, nós trocamos de roupa e nós fomos pro campo. A súmula foi dada lá pro... O que nós íamos fazer, simplesmente ele sumiu. Eu nunca ouvi falar isso, primeira vez que eu ouço. Eu tô te falando, eu tava de titular. Caraca. Não, o seu time tá certinho na época do Pelé, nem precisava, mas vamos ser sinceros, né? Hidalgo, já tinha ouvido uma história assim, Hidalgo? De antes de começar o jogo, o treinador não aparecer? Eu não era titular. Luiz Alberto, um volante muito bom. E o outro era o Luvanor, que jogou no Palmeiras, tudo. Eu não era titular, cara. Quando eu olhei, eu falei assim, troca que tu vai jogar. Eu falei, eu vou jogar? Vou. Nós fomos pro campo, cara. Tá tudo bem que você tem que estar preparado, né? Entrar no jogo. Pode falar, capitão. Desculpa aí. Loucuras e loucuras. Hidalgo, já tem ouvido a história assim, Hidalgo? É inacreditável, não é? Não é? Isso é uma condição inacreditável. É pior ainda. Eu não estou contando o que aconteceu. Eu estou contando comigo o que aconteceu. Vamos lembrar quem que é esse cara aí, esse treinador. Do jogo. Tenta lembrar. Aqui quem é o treinador. Giba, veja bem, eu pergunto, vamos falar do momento. Nós que temos esse histórico lá e prefiro aquele. Havia, parece que, mais honestidade, seriedade, existia mais lado participativo de todos, havia mais sinceridade, não havia tanta negociação nas costas, se vivia do jogador no campo. Né? Como é que pode, Arthur, um técnico estabelecer a verdade do elenco que ele tem, na própria característica que ele dê, entendendo que tem que jogar com ponta aberta ou fechada, um volante que vai ou vem, isso é uma característica do técnico, e fazer as trocas constantemente, que eu vejo 4, 5 jogadores, ninguém sabe que é titular e ninguém desses jogadores desse momento vai fazer história da sua história no futebol, como jogador, como atleta profissional. Pouca gente pode sobrar nisso, de tantas misturas que acontecem, e as diretorias que não entendem nada de futebol e deixa para... Chega o técnico e eu vou mandar. Manda com autoridade, sim, com conhecimento, melhor ainda, com sensibilidade, claro que soma isso também no trabalho do técnico. Então fica um alvoroço, trocar, e às vezes se monta um time, não joga no outro jogo, às vezes o cara tem o time na cabeça, mas já vai mudar o jogo, porque na quarta é um jogo que acha que pode jogar misturado, e para jogar domingo com os titulares. Eu não me encontro nisso, juro por Deus, eu não me encontro, eu não quero acreditar que dê certo isso, se a gente vivia aquela competitividade de elenco, minha gente. Capitão, é isso aí. Eu queria colaborar aqui no seguinte, eu estava assistindo o jogo do Vasco e teve um atleta que teve uma lesão muscular e saiu chorando. Olha só, é só uma questão de raciocínio. Você troca 5 atletas hoje, tá? Quantos minutos esses atletas jogam? Ficamos aí, 5, 15, 18, 20, 25, 30 minutos. Aí
O Vasco disputa uma competição, Campeonato Brasileiro. Era no mínimo, para não precisar trocar 5. Porque se o cara joga 15 minutos e treina todo dia, ele tem uma semana inteira para treinar, e tem alguns dias que tem jogos no meio da semana, obviamente, mas tem um grupo que não joga os 90 minutos. Ou seja, adotar uma ideia de trabalho para o cara jogar 15, 20 minutos em velocidade máxima. E é totalmente incoerente. O time não atinge o conjunto, o jogador toda hora se machuca, você paga um alto salário para ele ficar machucado lá 15 dias, 20 dias recuperando o grupamento muscular. Quase sempre é a mesma lesão, posterior de coxa, de atrás. Quase sempre é a mesma. Então, você muda toda hora, e o espetáculo fica ruim, você não encontra uma equipe para jogar junto, você tem que ter um time jogando junto sempre. Se você puder mexer o mínimo possível, mexa o mínimo possível. O Jorge Jesus, quando fez o Flamengo aqui com ele, que foi feliz demais, o time era bom, etc e tal, ele não mexia. Vai estourar, deixa estourar. Não é deixa estourar. Mas, se você pode prolongar a vida e o conjunto daquele grupo, fatalmente, se o time começar a ganhar, você não pode ficar mexendo. Você vai alterar tudo. Vai ficar todo mundo lá fora insatisfeito. O problema deles. Eles estão bem pagos para estar esperando uma oportunidade. E, na minha cabeça, funciona assim. Se eu entrar num clube hoje, eu não vou ficar trocando os 5 de uma vez. Eu posso trocar 1 ou 2, vou atingir o conjunto. Óbvio, depende das circunstâncias. Às vezes você pega um trabalho já em andamento, você pega um monte de problemas, né? Você chega lá, você encontra um monte de problema, deficiência de força, de potência, de velocidade. Jogadores acostumados a treinar só 20, 25 minutos. Se o cara treinar 20, 25 minutos, ele só vai jogar 20, 25 minutos. Se ele treina meia hora, ele só vai jogar meia hora. Não adianta, gente, você diminui o treinamento porque tem muita viagem. Eu não posso ficar preocupado com a viagem, cara. A viagem é importante, sim. O deslocamento mas tem alimentação adequada, tem repouso adequado, e aquilo que o Giba falou. Se for possível, se for necessário, deixa o cara 2 dias dentro da concentração, não pode. Por que não pode se ele é pago para isso e muito bem pago? Então, eu sou totalmente contra. Tem muita coisa errada, sinceramente, muita coisa errada. Não tem nada a ver que moderno e antigo. Moderno e antigo não. O corpo físico, o corpo orgânico, é a mesma coisa. Mudaram-se algumas coisas por causa da alimentação, obesidade, etc. Então, no meu conceito, eu acho que tem que simplificar e botar o mesmo grupo para jogar e dar uma forma de treinamento e de jogo. Nós vamos jogar assim, com esse grupo aqui. Quem estiver esperando, se prepara melhor. Você prepara aquele lá muito melhor que quem está jogando. Na hora que tiver uma brecha, você bota o cara e o cara mostra o que ele sabe. É só isso. Acho que o que acontece, o Hidalgo, é que toda vez o mais prejudicado quem é? O torcedor. Paga para ver o jogador, chega lá o cara não está em campo. Deus do céu, como diria Fiore Giliotti, queria ver o cara jogando, paguei, trouxe meu filho para ver o jogo, meu sogro, sei lá, genro, enfim. E aí o cara não está em campo, é um desrespeito com o torcedor, Hidalgo. Sabe o que eu lamento? Tudo isso, e o Arthur lembra muito bem, às vezes eu também tem outro detalhe, né? Mais ainda agravante, o cara troca 5, de repente machuca o goleiro ou expulsa o jogador, não sei o que, ele não tem com quem colocar, porque ele estragou as 5 mudanças, né? Mas mudou e ele, o cúmulo é o cara ter 5 substituições a fazer, que ele possa fazer, e ele se engana totalmente e termina o jogo com 10. Não, e termina o jogo com 10. Né? Isso é o pior. Isso é o pior. Agora, hoje, com a facilidade que os clubes estão dando às comissões técnicas, aos jogadores, o sentido de alimentação. Puxa vida, hoje o jogador ele parte de avião para qualquer canto, fica nos melhores hotéis. Pergunta, não vou nem responder como nós viajávamos antes. De trem, de ônibus. Puxa vida, quantas horas para chegar no lugar para o jogo? O hotel, mais ou menos, a alimentação era aquela. Hoje, médico machucava, forno de beer. Eu estou dizendo que hoje se tem todas as condições e os caras se embananam todo, porque é uma invenção constante e não há capacitação hoje para dirigir futebol. Grande verdade. Dirigir e função técnica. Vá por mim, hein? Capitão. Eu sou Oi, Giba. Eu vivi muito isso. É muita gente. Capitão, nós, que horas é o voo?
o voo direto para Natal, aqui de São Paulo, 5 horas da tarde. Quanto é o voo? 500 reais. Não. Vamos de madrugada. Que sai por 150 e tem 5 paradas. Nós íamos jogar em Natal, nós parava 5 vezes. Saía de São Paulo, Rio, Belo Horizonte aqui. Pô, nós chegávamos lá 3 horas da manhã, porque era mais barato. E vou te falar, o capitão pegou isso, desculpa, Arthur. O roupeiro não ia. Para diminuir a quantidade. O massagista ia como roupeiro. Ia como roupeiro, porque ele pegava um cara da imprensa. Ele pegava um cara da imprensa para ir no lugar. Pô. É verdade. Ele pegava um cara da imprensa para ir no lugar. Passou por isso, Arthur? Ô, Giba, eu joguei no Nacional. Eu passei, jogava no Nacional de Muriaé, joguei no Tupi de Juiz de Fora, joguei no Nacional de Muriaé. Aí a gente tinha umas viagens, tipo assim, não era um campeonato mineiro ainda, era um torneio para classificatório. E a gente tinha que viajar, saía para jogar contra a Caldense, jogar em Belo Horizonte contra a América, ia tudo de uma vez. Negócio de bater e voltar, já ia e ficava pelo meio do caminho. Para você ver como é barrismo, né? Quantas vezes? Como é barrismo. Quantas vezes? Não tinha barrismo aquela época. Tu vê que até o juiz era de fora. Outra coisa. Pior que era, essa é a piada do dia. Começou ele. Essa que o Arthur, veja bem, essa que o Arthur está contando. É claro, tinha aquele voo da Transbrasil, aqui saía 3h30 da tarde, chegava 1h30 em Belém do Pará. Mas não era só isso, já ficava lá. Aí ia jogar em Manaus, depois em Recife e voltava. 17 dias. Capitão, porque o avião era mais caro. Exatamente. Era o custo-benefício. O campeonato. Capitão, o campeonato. Peraí, Arthur. Acompanhava e ninguém reclamava. Não, ninguém reclamava. Isso aí. Claro, ficava 17 dias. Capitão. Viajando. Peraí que eu não tô ouvindo. Viajando 17 dias, treinando em qualquer lugar. Poxa vida, tá louco. E hoje estão tudo bola boa, grama. Tudo bom, né? Boa, comida, salário. Futebol nada. Capitão. Capitão. Diga, Capitão. Jaba, antigamente o Campeonato Brasileiro era o campeão e o vice de cada estado. Só São Paulo que tinha os 4, 5, o Rio que tinha os 4, Porto Alegre que tinha os 2, Belo Horizonte que tinha os 2. Mas era o campeão e o vice do Campeonato Brasileiro. Tinha 72 clubes. O Santos saía para jogar em Belo Horizonte, Manaus e Belém do Pará. Nós ficávamos lá 15, 17 dias viajando. Era o campeão e vice, tinha 72 clubes. Nossa. E o avião, quando a gente viajava para o Rio, é aquele de 4 motores com 4 hélices. Dava até medo, era mais seguro. Era Transbrasil. Era o famoso Eletra, Giba. O Eletra. O famoso Eletra. Transbrasil, Varig e VASP. Agora, impressionante, sabe o que é, gente? Que eu estou vendo. Arthur. Existe muita cobrança, né? Muita reclamação, mas tudo mudou, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar os momentos, a modernidade. Eu acho que está perfeito. Eu só acho o seguinte: a essência do negócio chama-se bola dentro da rede. É isso aí que a gente tem que trabalhar. Quanto mais velocidade, quanto mais atrativo, quanto mais técnico. Ontem, por exemplo, o Vasco botou o Alex Silva, eu acho, que chegou para jogar. Cara rápido e tal. Então, o Vasco botou lá, sei lá, 30, 40 mil pessoas, lá, 30 mil pessoas no estádio dele. Ou seja, o povo está querendo um espetáculo de qualidade. Então, cabe a gente que trabalha na comissão técnica, nós, treinadores, comissão técnica de uma maneira geral, tentar proporcionar um bom espetáculo. Explicar para o atleta, rapaz, você é o artista do negócio. Então, nós temos que chegar aqui e fazer o mais bonito possível. E, então, o conjunto depende muito da plasticidade, da força, da potência, da inteligência, da forma sistemática de treinar. Entende? Então, um aglomerado de situações que envolve uma equipe de futebol profissional,
E eu volto a dizer, tem que ser educado lá na infância. É lá embaixo que ele tem que educar, para quando chegar aqui em cima já chegar melhor preparado. É só isso. Alguns Mas torcedores hoje aqui, da base? ô Giba, alguns torcedores aqui perguntaram, pede para o Hidalgo, porque o Cuca estreou, né? Voltou o Cuca a treinar, estreou, e está dizendo para dividir responsabilidade. Como é que é essa divisão aí que o treinador chega, Hidalgo? Qual que é o seu pensamento da chegada do Cuca? O Arthur pode responder, dividir responsabilidade é bom, né? É tudo pro técnico. O jogador nenhum divide nada. É o técnico que paga o preço. E o Cuca vai pagar o preço do seu retorno, com toda certeza. Eu acho que a responsabilidade que ele assumiu, desculpe, Jarbas, eu acho que a responsabilidade que ele assumiu foi gigante, porque não sei qual foi a razão que fez ele aceitar no meio do campeonato uma situação, né, de oscilação. Lógico que o grupo é ótimo, já conhece ele, etc. Ele é super vencedor, não vamos tirar os méritos dele. Sim. Mas é risco, porque se andar mal daqui a 4, 5, 6 jogos, e aí? Já pensou se manda ele embora depois? Olha a situação. Depois do cara fazer o campeonato, os títulos que ele levantou no ano passado, aí ele chega para entender, o entendimento dele que estava na hora de voltar, volta numa situação e a coisa anda mal. Aí o Mohamed vai dizer assim, o problema não era eu, viu? Entendeu? É delicado pra caramba, tem que saber escolher e tem que redobrar a força para poder a imagem dele não ficar danificada. É muito difícil. Perdeu 3-0. Arthur, o cara tem que saber o tamanho que ele tá, né? Se ele está necessitando ou entrar de novo no mercado é uma coisa. Exatamente. E o tamanho que ele está também é outra. Bom, Hidalgo, estamos aqui com alguns minutos para encerrar o programa, Arthur. Copa do Brasil, São Paulo e Ceará, Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Que meio de semana empolgante para o futebol pela Copa do Brasil, hein, Hidalgo? Empolgante é esse meio de semana. Ficar aqui concentrado, né? Já estou concentrado. O Flamengo fez uma bela partida agora, né? O Palmeiras ganhou bem, não é fácil ganhar do Ceará, né? Já arrumou um centroavante. Você vê, entrou o centroavante e muda o esquema. Agora, o que o Scarpa está jogando é uma enormidade, né? Já está tentando se ajustar na nova estilo. Corinthians é um balanço para lá e para cá. Não sei até onde vai. Não sei. O Fluminense, bela vitória do Fluminense. A coisa está meio dividida aí, viu? Nessa quartas de final. Tem Libertadores, me parece, essa semana, não é, Jarbas? Tem também Libertadores Sul-Americana. Bom, então é assim, mais um programa no ar. Obrigado mais uma vez a todos aí. Flamengo e Palmeiras é Libertadores, né? Isso, Flamengo e Palmeiras, São os dois jogos aí pela Libertadores no meio de semana. Claro, os principais jogos aqui com a app da Rádio Futebol. Um abraço aí pro querido Giba. Giba, mais uma vez, obrigado. Tem piadinha para encerrar o programa aí, ô Giba, hoje? Você tá fugindo das nossas piadas de encerramento do programa. Caramba, não me preparei hoje, cara. Eu vou anotar, desculpa. Não, fica tranquilo. Eu vou anotar para falar. Eu gosto sempre de que o amigo faça o encerramento do programa com carinho. É que eu viajei sexta, sábado e domingo, fui passando para ver meu neto, né? Então eu fiquei então tá tudo bem. Aberto com o meu neto. Engordou 4 quilos, cara. Opa! Arthur, obrigado mais uma vez, Arthur. Tamo junto aí, cara. Obrigado, meu treinador internacional, participando aqui do Boletim da Bola. Um grande abraço do nosso internauta. Um abraço. É isso aí, fim de papo do nosso Boletim da Bola. Abraço ao Hidalgo, eu não ao Giba. Sossegar enquanto eu não ver esse homem treinar. Onde você leu isso? O Arthur, você disse? É isso, Giba? Aí eu acho que é a ligação do Giba. Não entendi nada. Ele quer ver você treinar. Mas eu acho que o Arthur agora, o negócio dele é internet, né, Arthur? Como é que tá a preparação do portal, do site? Como é que tá, Arthur? Pra gente falar no finalzinho do programa aqui. Tô gravando os vídeos, estou fazendo um processo pedagógico, fase 1, 2, 3, 4. Estou preparando os vídeos, já tem bastante coisa gravada. Estou só testando para... Entendi. A
participação de vocês aqui comigo. Opa, vamos estar junto aí. Tá bom, Arthur, um grande abraço aí. Você, Giba, ao nosso querido Capitão Hidalgo, fim de papo aqui do nosso Boletim da Bola, edição de hoje. É isso aí. Tchau, gente. Um abraço do tamanho do Brasil. Você sabe que o nosso Boletim da Bola ao vivo das 9 às 10 no app da Rádio Futebol. Reprise às 18 horas na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. E o arquivo do programa fica disponível para esse montão de rádios que retransmite a gente na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Um abraço, tamanho do Brasil. Esse se cuida.